Olá, eu estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada, né? A gente está estudando toxicologia de uma forma bastante descomplicada, né? Além da linguagem ser bastante transversal, bastante assim, acessível, a gente está fazendo de uma forma esquematizada, para facilitar então a sua assimilação e também favorecer a memorização do conteúdo. Eu finalizei o bloco anterior falando de inalantes, né? E aí eu expliquei a toxicodinâmica dos inalantes. Falei que não existem mecanismos definidos mesmo, não tem um martelo que foi batido, mas que existem algumas hipóteses e nós trabalhamos justamente no bloco anterior em comentar aí sobre essas hipóteses de mecanismo de ação. Nós vimos, por exemplo, que existe uma linha, né, que acredita que o mecanismo de ação dos inalantes está baseado na interação com o receptor GABA, assim como os álcoois, né, e a maioria dos solventes orgânicos estaria então ligado ao receptor GABA, que é o principal receptor inibitório do nosso organismo. Nós vimos também que existe uma teoria que o inalante ele atua tanto no GABA como no glutamato, sendo que o glutamato é o principal receptor estimulatório do nosso organismo. Mas existe ainda uma outra linha que afirma que o que os inalantes fazem é uma espécie de fluidificação, como se ele dissolvesse as membranas neuronais existentes ali no nosso sistema neurológico e por isso acaba danificando os nossos neurônios. Além disso, ocorrem vários efeitos, né, de atrofia do neurônio, enfim, impacto tanto na anatomia como também no funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, não existe uma justificativa para esse uso, acaba que as pessoas fazem uso dessas substâncias realmente como um escape por problemas e desordens, né, do cunho emocional, social, enfim. Bom, falamos então do perfil do usuário também, vimos que por ser um agente tóxico acessível, né, por estar presente em diversos produtos do nosso uso rotineiro, por ser barato, normalmente o perfil do usuário é aquele adolescente, né, entre 12 e 15 anos de idade, que tem algum problema realmente emocional ou vai fazer uso por influência, né, da turma, enfim. Bom, fato é que ficou, para a gente trabalhar aqui nesse bloco, os efeitos tóxicos, tanto a curto prazo, como também os efeitos tóxicos a longo prazo dos inalantes. Eu quero tentar também, vamos ver se a gente vai conseguir, abordar a questão da tolerância e da síndrome de abstinência, que sim, ela ocorre aí em diversos agentes tóxicos. Olha só, a tolerância e a abstinência são fenômenos que justificam internações, são fenômenos que justificam tratamento e que também justificam a dificuldade que o usuário tem de abandonar aquele consumo de droga, tá? Vamos então falar aqui sobre os efeitos tóxicos a curto prazo dos inalantes. Então, primeira coisa, vai depender do foco, tá? Então, por exemplo, o efeito tóxico relacionado à estrutura química do composto, ele é relacionado à quantidade inalada, ele é relacionado também à frequência da exposição, à questão da coexposição e suscetibilidade individual, ou seja, depende da extensão dessa exposição. Lembra que a gente falou no bloco anterior que tem usuários que são ocasionais e usuários que são mais frequentes, né, que são os dependentes? Então, depende muito desse grau de exposição para que a gente observe esses efeitos tóxicos a curto prazo. Bom, existe uma fase excitatória inicial semelhante à induzida pela ingestão de álcool, seguida por uma fase de depressão do sistema nervoso central. E aí, às vezes, né, não só nos inalantes, mas os álcoois mesmo, o próprio etanol, gera muito essa dúvida, né? A gente tem aula também de etanol, você vai ver que eu vou comentar sobre isso na aula. O que acontece? O álcool, professora, ele não é um depressor do sistema nervoso central, então por que quando eu faço consumo de álcool eu fico mais animado? Eu fico mais alegre, a sensação é que eu estou estimulado. É justamente isso. Lembra que o álcool, ele tem mais de um efeito ali sobre o receptor GABA. Ele vai ser um agonista e ele vai ser também um antagonista, tá? E os inalantes também. Então, a princípio, você tem uma inibição da inibição. É como se você inibisse o seu freio. Você inibe o que te inibe. Então, você vai
sofrer um estímulo. Mas logo em seguida, esse estímulo ele vai ser sobreposto pelo efeito inibitório máximo mesmo do inalante, tá? Então você começa com a ação excitatória e depois você cai realmente na depressão a nível do sistema nervoso central. A fase excitatória ela é caracterizada por euforia, desinibição, bem-estar e persiste, né, durante aí de 15 a 45 minutos. Então você percebe aí que é um efeito curto, é bem a fase inicial mesmo. Você vai sentir, né, experimentar aí sentimentos de invulnerabilidade, ou seja, de ser super poderoso, enfim, tranquilidade, paz de espírito, grandiosidade, onipotência, hilaridade, sensação de flutuação, com distúrbio de espaço e de tempo. Então você perde a noção de espaço e de tempo. Você está em um lugar durante 1 hora, você tem a sensação de estar 5 minutos, tá? E perder a sensação de espaço também, né? Que acaba atrapalhando, né, em atividades comuns. É relatado também, né? Pode ocorrer alucinações visuais, né? Normalmente são alucinações agradáveis, heróicas, mas também podem acontecer alucinações assustadoras. Isso serve também para o grupo dos alucinógenos, né? E aí a gente está falando de alucinógenos mesmo, a gente não está falando inalantes. Inalantes, ele causa mais uma perturbação do que o efeito alucinógeno. Quando eu falo de alucinógeno, eu estou falando de êxtase, estou falando de LSD, que aí sim ele tem uma capacidade de criar um fenômeno ali que não existe, tá? Bom, geralmente não há ressaca, mas se acontece ressaca, ela é fraca, tá? Ela é moderada, como dor de cabeça, sendo sintoma mais relatado. E aí a gente tem a fase, né, após essa fase inicial, a gente tem a fase de depressão do sistema nervoso central. Isso a gente falando a curto prazo, tá? Então nós vamos ter aí confusão, desorientação, obnubilação, perda do autocontrole, diplopia, cefaleia, palidez, redução acentuada do alerta, sonolência, então a pessoa ela vai apagando, né? Incoordenação muscular, ataxia, fala pastosa, nistagmo, diminuição dos reflexos e casos mais severos vão apresentar inconsciência, depressão respiratória, parada respiratória, né? Então você vai ver então o efeito a curto prazo dos inalantes, ele começa com a fase excitatória e depois ele cai numa fase depressora do sistema nervoso central. A inalação de concentrações elevadas de solventes clorados ou de aerosóis pode provocar aí arritmias cardíacas, falência do coração e morte em poucos minutos, tá? Então, quando você vê ali um composto, né, que é clorado, ele traz aí um risco a mais, né, de arritmias cardíacas, falência do coração e morte em poucos minutos. Mecanismo dessa substância sobre a função cardíaca. Por que isso acontece? Ocorre o bloqueio da transmissão dos impulsos elétricos. A presença do cloro, né, a presença do cálcio, a presença do potássio, do sódio, todos esses íons influenciam decisivamente tanto na ação do GABA como na cascata de coagulação, né? Na verdade, o cálcio aqui, ele influencia bastante a questão da cascata de coagulação. Quando a gente fala do cloro especificamente, nós sabemos que existe receptor que tem um canal específico para influxo de cloro, né? E que isso vai impulsionar, isso vai influenciar na polaridade, né, celular, que vai impactar nos impulsos nervosos. Então, os mecanismos dessa substância sobre a função cardíaca seriam o bloqueio da transmissão dos impulsos elétricos, a diminuição da contratilidade do miocárdio, a arritmia, sensibilização do miocárdio, a ação da norepinefrina, inibição vagal do coração, que vai provocar uma bradicardia, parada cardíaca temporária ou permanente. A gente não precisa ficar lembrando aqui do mecanismo não, tá? Aqui pra gente, o mais importante é que a gente saiba que quando tem cloro na formulação, isso vai impactar no coração por uma desordem de transmissão nervosa mesmo, tá? Beleza? Transmissão do impulso nervoso. Esse detalhe aí de como que isso influencia e tal, é muito bases fisiológicas e além disso, eu não vejo uma recorrência muito grande de inalantes em questões de prova. Podem causar morte por
Anóxia, sufocamento com o saco plástico utilizado na inalação, é só você observar aqui uma imagem que caracteriza, né, o padrão de uso. Asfixia pela obstrução das vias aéreas, porque a pessoa acaba aspirando vômito, né? Imagina, a pessoa aspira vômito e quando a gente fala desse inalante, a pessoa está usando cola, a cola é muito viscosa. Então, ela não consegue se livrar daquele produto e acaba sofrendo asfixia. Asfixia pela oclusão das vias respiratórias, edema de laringe devido ao borrifo mesmo, né, de gases frios, traumatismos gerados por acidentes em consequência da ataxia. Quando é importante isso daqui? Quando é importante eu saber ali as marcas que o padrão de uso pode deixar? Isso é muito clássico, né, no uso de crack. Quando a gente vê as mãos, as pontas dos dedos queimados, e etc., a boca também com algumas lesões, você vai associar isso normalmente ao uso do cachimbo do crack, né? E por que é importante a gente conhecer, né, como né, pessoas que estão estudando aí a toxicologia, por que é importante a gente conhecer essas evidências? Porque existem provas discursivas, principalmente, que descrevem a situação, descrevem o padrão de uso e perguntam justamente qual é o agente tóxico relacionado, tá? Então, muitas bancas gostam de explorar o conteúdo dessa forma. Ele vai explicar todo o padrão de uso, vai explicar as marcas que são observadas, né, naquele caso de intoxicação, e vai perguntar qual é o agente tóxico. Então, falando, por exemplo, de praguicidas, quando a gente tem algumas lesões, né, nas mãos, lesões específicas, a gente vai ligar já a determinado agrotóxico. Então, é importante a gente conhecer por isso, tá bom? Outras coisas que podem, outros eventos que estão relacionados aí ao uso desses inalantes. Queimaduras por explosões acidentais, porque são materiais, né, facilmente combustíveis. Reações asmáticas, reações alérgicas, porque está influenciando aí na função respiratória, né, lesionando todo o trato respiratório da pessoa. Então, acaba provocando uma reação do organismo mesmo, normalmente uma reação inflamatória. Aqui eu trouxe uma tabelinha do Seis Yoga, inclusive o Seis Yoga é o principal autor de fundamentos de toxicologia que nós temos, né? Então, até é uma bibliografia que eu indico para você que deseje aprofundar, né, o conhecimento de fundamentos de toxicologia. Para a clínica e para a analítica nós temos outras referências, mas para fundamentos de toxicologia o Seis Yoga é uma baita de uma referência. E eu tirei desse livro, né, dessa bibliografia, essa tabelinha aqui. Essa tabelinha ela é uma comparação entre os limites de exposição ocupacional para algumas substâncias voláteis, tá? E também as concentrações necessárias para a obtenção de efeitos euforizantes e anestésicos. Então, o que eu tenho aqui? À esquerda, eu tenho qual é a substância volátil presente no meu produto. Então, por exemplo, a gente sabe esmalte. Esmalte tem, né? Tolueno. A gente viu. Qual que é o limite de exposição ocupacional? Por isso que existe a necessidade de fazer um monitoramento, né, toxicológico. Porque a gente não tem como escolher, eu vou viver livre de agente tóxico. Não tem como a gente viver livre de agente tóxico. A gente precisa conhecer o nível de exposição que é tolerável, né, e trabalhar ou viver dentro desse nível. Tá? Porque viver sem a presença de agente tóxico significa que a gente vai viver sem alimentos, a gente vai viver sem água, a gente vai viver sem nada, tá? Sem produto de higiene, sem medicamento, porque, como diz Paracelsus, né, qualquer coisa vai ser tóxico a depender da dose. Hoje a gente sabe que não é só a dose que influencia, diversos outros fatores influenciam nessa toxicidade, né? Inclusive o próprio índice terapêutico da substância, mas a máxima de que a dose pode fazer com que qualquer substância, inclusive água, seja tóxica, ela ainda persiste, né? Ainda existe isso daí. Então, assim, não tem como a gente se livrar do agente tóxico, a gente precisa conviver com ele. E para conviver com ele, é necessário fazer um monitoramento de exposição. Então, saber qual é o nível que aquele trabalhador vai ficar exposto e nos exames, né, periódicos ocupacionais, monitorar se aqueles marcadores biológicos indicam se essa exposição está exagerada ou não, tá bom? Então, aqui nós temos o nível de limite mesmo de exposição ocupacional. Aqui nós temos a concentração disponível para obtenção do efeito euforizante, tá? Então, 4.000 partes por milhão por 1 hora.
E aqui é a concentração requerida para a obtenção do efeito anestésico. Você percebe aí que 10.000 a 30.000. Então, é uma concentração muito maior de tolueno que eu preciso para obter a ação anestésica dentro de poucos minutos, né? Beleza? Da mesma forma, a gente vai ter aqui as mesmas informações do hexano, do cloroetano e do cloroetileno. Beleza? Então, esses são os efeitos a curto prazo. Agora, vamos para os efeitos a longo prazo. Então, a longo prazo, o uso de inalantes vai afetar vários órgãos, tá? Pode afetar o cérebro, pode afetar o coração, pulmão, fígado, rins e medula óssea. Ou seja, uma ação deletéria, né, sistêmica. Entre as manifestações clínicas específicas, a gente vai ter aí, ó, capacidade da acuidade visual, anosmia, surdez, alteração da postura, nistagmo, ataxia, incoordenação dos membros, tremores persistentes, apatia, prejuízo intelectual e também da memória, cefaleia, instabilidade emocional, perda de concentração, irritabilidade e hostilidade. Então, nós temos aí repercussões neurológicas, cognitivas, físicas e emocionais. Pode provocar neuropatia periférica, né? Essa neuropatia periférica é o quê? É uma repercussão, é um impacto a nível de sistema nervoso, né, periférico, observado com fraqueza muscular, ausência ou diminuição dos reflexos de tendão ou parestesias. O enexano, ele vai causar uma síndrome, esse aqui é um dos principais solventes orgânicos que nós vamos estudar, viu? Porque a gente vai ter um momento que a gente vai estudar os mecanismos de ação dos solventes orgânicos, dos principais solventes orgânicos, pelo menos, porque eles são importantes, porque eles estão tanto no meio ambiente, como eles estão dentro das nossas casas, nos diversos produtos que nós citamos ali no bloco anterior, como também estão nos laboratórios, né, nas indústrias, e também fazem parte da toxicologia ocupacional. Então, esses solventes orgânicos, entre eles o enexano, mas eu poderia citar aqui o estireno, o dietilenoglicol, poderia citar aqui o xileno, benzeno, tolueno, tá? Todos esses, eles são solventes orgânicos presentes tanto no ambiente ocupacional como também na nossa vida cotidiana, nos produtos que nós somos acostumados a utilizar, tá? Bom, então o enexano, ele causa uma síndrome neurotóxica marcada por um lento desenvolvimento de fraqueza muscular que progride até paralisia e perda de sensibilidade, principalmente dos membros inferiores. E olha só, tetraplegia nos casos mais severos. Então o enexano, um solvente, acaba sendo responsável por uma tetraplegia. Pode provocar também edema do miocárdio, miocardite irreversível, fibrose e falência cardíaca congestiva. Então, a gente tem mais um impacto cardíaco aqui. Prurido, eritemas, queimaduras, dermatite, rinite crônica, ulcerações nasais e orais, pelo próprio padrão de uso, né? Halitose, tosse, aumento de expectoração, conjuntivite, hemorragia nasal periódica. Usuários periódicos desenvolvem eczema perioral, tá? Então, você percebe, você começa a reconhecer as pessoas, o hábito das pessoas, né, pelas marcas que aquele padrão de uso da droga deixa. E aí, para finalizar a parte de efeitos tóxicos a longo prazo, né, a gente tem aqui também um dano no fígado, manifestado por hepatomegalia, então um aumento do órgão, e ainda cirrose. Toxicidade renal, com acidose tubular, cálculo renal, proteinúria, hematúria, hipofosfatemia, hipocalemia. Ou seja, uma coisa que ataca sistema nervoso, coração, rim e pulmão, né, a longo prazo, não é brincadeira. Por isso que eu pego no pé dessa questão desse narguilé aí.
Ó, deterioração da função pulmonar, então a gente tem também pulmão afetado, então olha só, fígado, rim, pulmão. São os principais órgãos vitais que nós temos aí, fora o sistema nervoso, que nós já citamos, que também sofre impacto a longo prazo de inalantes. Supressão da medula óssea, levando a leucopenia, anemia, trombocitopenia e hemólise. Sabe o que significa isso? Baixa de leucócitos, baixa de eritrócitos, baixa de plaquetas. Então, série vermelha prejudicada, série branca prejudicada e a produção de plaquetas também prejudicada. Além de hemólise, que é o rompimento da membrana das hemácias. Praticamente todos os solventes atravessam a placenta e podem afetar o desenvolvimento fetal, porque eles são muito lipossolúveis, né? São muito apolares. Então, eles vão atravessar as barreiras do nosso organismo todo, tanto a hematoencefálica como também a placentária. O abuso gera aborto espontâneo, anormalidades no crescimento e desenvolvimento similares à síndrome fetal alcoólica, que é o quê? O conjunto, né, dessa síndrome fetal alcoólica, pessoa que bebe, né, que realmente consome o álcool durante a gravidez. Lábio leporino, baixo peso, microcefalia, achatamento do septo nasal, malformação menores nos membros, tá? Então, diversas malformações acontecem por essa síndrome fetal alcoólica, e como a gente está falando de álcoois, né, a imensa maioria aí dos solventes orgânicos presentes nesses inalantes tem como função orgânica e álcool, então também vai ter semelhança aí, vai guardar uma semelhança com essa síndrome fetal alcoólica. Tem a possibilidade também de indução de doenças autoimunes, né? E os nitritos podem promover uma supressão das células do sistema imune, então você ainda tem queda da imunidade, podendo gerar nitrosaminas durante o processo de biotransformação, predispondo o usuário ao câncer. Toda vez que você vê nitrosamina, você vai ver nitrosamina em vários momentos aqui, em várias aulas que a gente está tratando de toxicologia. As nitrosaminas, elas são vilãs que estão presentes em vários locais, inclusive em medicamentos. Se a gente pegar, por exemplo, a cloridrato de ranitidina, alguns medicamentos corriqueiros aí, se não me engano é a miodarona, não vou lembrar aqui, não sei se é valsartana, enfim. Alguns medicamentos, eles, durante o tempo de estabilidade deles, eles geram produtos de degradação. Então, eles sofrem degradação, mas essa degradação não é gerando produtos inofensivos, é gerando as nitrosaminas, e essas nitrosaminas, elas são cancerígenas, né, carcinogênicas. Então, por isso, a Anvisa agora exige um estudo do perfil de degradação dos medicamentos. O que é esse estudo de perfil de degradação dos medicamentos? É um olhar toxicológico, listar quais são os produtos, né, de degradação que vão nascer durante o período de estabilidade daquele produto, listar e fazer um estudo sobre a inofensividade ou não de cada uma dessas substâncias. Quando é feito isso e você tem a nitrosamina listada, sinal de alerta, porque a nitrosamina ela é um agente carcinogênico, e quando a gente está associando isso a um medicamento de uso crônico, né, a gente está dizendo que a pessoa vai fazer uso de uma substância durante anos, muito provavelmente até o fim da vida dela, de substâncias contendo substância carcinogênica. Então, isso não é nada bom. Bom, e aí para finalizar, né, o nosso estudo, a gente entra aqui na parte de tolerância e síndrome de abstinência. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a definição dessas duas coisas, desses dois fenômenos, tá? Tolerância e síndrome de abstinência. O que é a tolerância? O que é a tolerância? A tolerância, ela é, por definição, a necessidade de elevar sempre a dose para obter o mesmo efeito. Então, hoje eu fico feliz quando eu tomo um copo de qualquer bebida, qualquer drink aí, alcoólico, tá? Já fico feliz, já fico animada, ok, tá. Com o passar dos anos, né, com o consumo desse agente tóxico, o meu organismo sofre adaptações. Existe uma linha que acredita que neuroadaptações acontecem, nosso organismo todo se molda para, já acostumado com a presença daquele agente tóxico, já ter ali o contrapeso do nosso organismo. O fato é que, com o passar do tempo, aquele mesmo copo de drink não é mais suficiente para me dar o mesmo efeito, o mesmo prazer, a mesma sensação
que eu experimentava antes. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar elevar essa dose. Então, eu vou elevar a dose para obter mais efeito? Não, para obter o mesmo efeito. Então, a definição de tolerância é justamente isso, é quando eu preciso elevar a dose para obter o mesmo efeito. Não é porque eu estou buscando um efeito maior, eu preciso agora de uma maior dose para obter o mesmo efeito. Isso faz com que a pessoa ela vá tolerando uma concentração maior daquele agente tóxico no organismo. Tá? Síndrome de abstinência é aquilo que as mães sentem quando elas ficam longe dos filhos. Porque mãe é o seguinte, vive reclamando do filho, né? Ah, meu Deus, que eu tô cansada, que eu preciso de uns dias de descanso e tal. Aí, de repente, vem a mãe, vem a sogra e fala, deixa essa criança aqui comigo no final de semana e fica tranquila cuidando das suas coisas. Aí a mãe chega na casa dela e fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? E não se aguenta esperando no relógio a hora de buscar o menino. Aquela agonia. A síndrome de abstinência vai lembrar dessa mãe, tá? Então, a síndrome de abstinência é o seguinte, são sintomas, as manifestações clínicas que acontecem na ausência daquele agente tóxico. Não que eu tô dizendo que o filho é agente tóxico, tá? Mas só que o usuário, ele sente falta de alguma coisa, ele tem algumas manifestações clínicas, ele fica agoniado, ele sente taquicardia, ele sente sudorese, milhares de efeitos, tá? Milhares de sintomas. Alguns agentes tóxicos são capazes de provocar essa síndrome de abstinência e alguns não, tá? Existem agentes tóxicos que não provocam síndrome de abstinência, mas alguns provocam irritabilidade. Se a gente for pensar na nicotina, por exemplo, a pessoa que fica sente, eu contei a história da mãe brincando, tá? Porque é assim mesmo, a gente fala, mas não dá conta de ficar daí muito seu filho. Mas, voltando aqui para o conteúdo, né? A nicotina é um exemplo, ela vai dar prazer, ela vai dar um alívio do estresse, ela vai dar não sei o que e tal. Você fala, não, vou parar, não quero mais depender disso, não, tô fumando demais. Aí você deixa lá do lado, daqui a pouco você começa. Você fica irritado, você fica sem paciência, você fica com dor de cabeça, você fica acelerado. Eu preciso de um cigarro. O que é isso? Essa síndrome de abstinência, essa manifestação desses sintomas que me faz querer fazer o consumo da droga de novo. A gente vai estudar teorias da dependência e você vai entender como isso acontece, como é essa dinâmica, por que a pessoa experimenta a droga e por que ela experimenta, por que ela volta a repetir. E depois de muito tempo, mesmo conhecendo os efeitos ruins da droga, porque a droga ela tem alguns efeitos prazerosos, mas ela traz muito mais consequências desastrosas, né, para o organismo. Mesmo conhecendo as consequências desastrosas, por que a pessoa se mantém usando? E uma das razões para esse reforço negativo, né, é justamente experimentar os sintomas da abstinência. Então, a princípio, a pessoa usa a droga porque ela quer aquele reforço positivo. Ela usa porque ela quer o prazer, ela usa porque ela quer o estímulo, ela usa porque ela quer, sei lá, a alucinação, qual é o efeito daquela droga que ela usa. Então, a princípio, o que inicia a dependência é justamente o reforço positivo. Agora, o reforço negativo é o quê? Se eu parar, a pessoa já faz uso há um tempo, ela fala, se eu parar, eu sei que eu vou sentir um monte de sintoma ruim, aquela síndrome de abstinência, vários sintomas em locais diferentes. Então, eu vou reforçar não porque eu quero prazer, eu vou reforçar porque eu quero evitar o negativo, tá? Então, existe uma explicação para se manter, para iniciar e depois para se manter, dependente desse agente tóxico. E a síndrome de abstinência é justamente a justificativa para que a pessoa ela se mantenha no vício, porque ela quer evitar experimentar essa síndrome de abstinência. Então em relação à tolerância, síndrome de abstinência de inalantes, a gente pode se dizer o seguinte, parece instalar-se de 1 a 2 meses após exposição repetida, tá? Para tolueno, 3 meses. Bom, então, tem tolerância, tem sim síndrome de abstinência. Dependência. Dependência é a compulsão em inalar essas substâncias para compensar a ansiedade e a depressão. Nessa fase, a prática passa a ser solitária, não mais em grupo. Então, ele quer aquilo ali porque ele precisa, porque senão ele vai ficar ansioso, porque senão ele vai ficar depressivo. Bom, quais sintomas estão envolvidos nessa síndrome de abstinência? Distúrbios do sono, irritabilidade, tremores das mãos, náuseas, vômitos, taquicardia, alucinações. Então, para evitar isso daqui, a pessoa vai lá e consome inalantes. Nenhuma síndrome tem sido identificada com o uso de óxido nitroso.
nenhum medicamento tem se mostrado eficiente no tratamento da síndrome de abstinência ou na dependência aos inalantes. Essa síndrome de abstinência não é uma síndrome de abstinência comparável ali com a de opioides, né? Mas é uma síndrome de abstinência importante, significativa, e que acaba fazendo com que a pessoa vá lá e reforce o uso dessa substância. Bom, já atingi meus 30 minutos, mas o bom é que eu consegui falar o que eu queria dentro desse bloco. Eu vou finalizar esse bloco e eu vou voltar, né, no próximo bloco ainda com inalantes, falando sobre a prevenção, a importância da prevenção e a redução do uso. Depois disso, a gente tem muito mais conteúdo de toxicologia para ver junto. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.